Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo de aprendermos um pouco mais a sua doutrina, o teu evangelho, que nosso irmão Washington, que fará uso da palavra, possa ser bem intuído pelos irmãos do alto, da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre estão a nos auxiliar, a nos intuir. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Washington. Boa tarde a todos. E em nome de Deus, vamos dar início ao nosso estudo, às nossas reflexões tão importantes da nossa existência, na nossa vida, né? É a gente realizar as coisas, fazê-las, mas também refletir sobre elas, para nós termos o tom de como estamos fazendo, como estamos executando, qual o caminho que nós estamos seguindo, de que forma nós podemos aprimorar, melhorar, inovar ou fazer diferente. E para isso nós precisamos refletir, entender sobre isso. E como nós somos espíritos encarnados, espíritos num processo evolutivo, e cuja existência é importantíssima para o nosso trabalho de desenvolvimento e aprimoramento, nós temos essa capacidade de refletir. E isso é maravilhoso, de nós podermos olhar no espelho, nos reconhecermos, ver alguma coisa, uma pintinha que surgiu, algo que desapareceu, o tom do cabelo que mudou, e analisar. Nós temos essa capacidade, nós os seres humanos, nós espíritos que têm como atributo a inteligência, a vontade, o pensamento. E nesse pensamento nós refletimos. E hoje vamos fazer aqui uma reflexão sobre a encarnação dos espíritos. Porque nós, na doutrina espírita, automaticamente, assim que a gente adentra ao conhecimento, né, da doutrina espírita, a palavra encarnação está sempre em voga, está sempre ali sendo trabalhada, sendo dita. Independente do tema, do assunto que é abordado, eis que surge encarnação, ou surge reencarnação. Então isso está vivo na nossa vida, no nosso conhecimento, no nosso estudo. Mas mais do que isso está vivo, é a gente parar e analisar, pensar, refletir sobre esse tema tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa correria. E para isso nós vamos hoje trabalhar essa reflexão da encarnação. E para iniciarmos, nós vamos na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando lá Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio adianta. Nós vemos aqui, nessa questão, vários assuntos, vários pontos aqui importantíssimos que a gente desenvolve ao longo do nosso estudo. Primeiro, quando fala aqui na questão da encarnação, de fazer chegar à perfeição. Como nós sabemos, nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de conhecimento, de experiência, de amadurecimento. Mas todos nós somos fadados à perfeição. Se somos fadados à perfeição, vai existir um processo para chegar a essa perfeição. E nesse processo, a gente vai sofrer. Sofrer, quando fala que sofrer expiações, é passar. Né? O sofrer no sentido de dor. De um sentimento que vem a partir do dor. Não, é o sofrer de passar. Nós iremos passar por expiações, provas e missões. Por esse processo que é maravilhoso. Que nos surpreende. E que nos faz mover, caminhar, nos impulsiona para frente. E quando aqui fala aqui que a cada mundo, aí já mostra, né, cada mundo nós vamos ter um equipamento adequado àquele mundo para a gente pôr em prática, executar isso. E o que é um equipamento? Um dos equipamentos? Esse corpo físico com o qual nós utilizamos, que faz parte da matéria componente desse orbe, desse planeta, tão importante para a nossa mobilidade, para a nossa existência, para a nossa expressão enquanto encarnados. E dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A gente se adianta por quê? Porque a gente desenvolve. E a gente ajuda o Criador
nesse processo de transformação de tudo que existe, de renovação nossa, através dos nossos exercícios, né, diários. E para executar em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então nós observamos que a encarnação é algo que, para nos servirmos, nós, espíritos, nos servir para o nosso adiantamento, para a nossa transformação. E aí a gente começa a observar a justiça de Deus, a justiça desse Criador, que não criou cada um de nós já perfeito e pronto e acabado. Como se fosse um equipamento, como fosse um computador, como fosse uma máquina de lavar, uma geladeira. Não. Criou simples e ignorante, mas a cada um com seu livre-arbítrio e com o mérito das nossas requisições, da nossa evolução. Isso é interessante porque cada dia é um dia diferente, cada situação é uma situação diferente, e muitas vezes a gente se pega, caramba, eu não tinha pensado nisso, que maravilha. Nós não sabemos já com tudo, já sabendo de tudo, não. É cada vez mais o nosso caminhar, o nosso tirar o pé do chão, deixar no ar e pôr o outro no chão, esse caminhar é que vai fazendo a diferença e vai surgindo as coisas. Porque à medida que nós vamos saindo da ignorância, da incompreensão, entendendo por que as coisas são assim, por que isso funciona dessa forma, por que não é assim, por que eu tenho que encarnar, por que já não criou perfeito, por que eu tenho que encarnar no mundo material, por que eu não posso desenvolver todo esse conhecimento no plano espiritual? Porque eu preciso inserir no plano material para desenvolver habilidades, desenvolver a capacidade tão necessária para o nosso adiantamento. São questões que nós perguntamos. Assim como perguntamos por que eu nasci nessa família, por que não nasci na outra, por que eu nasci nesse país, não nasci no outro país, por que eu nasci em Friburgo, não nasci em outro município, e assim adiante nós fazemos essa pergunta. Mas mais do que fazer as perguntas e entendê-las, é a gente vivenciar cada momento e refletir sobre eles. Que muitas das vezes não teríamos a resposta pronta e acabada ali. Porque à medida que nós vamos desenvolvendo, o nosso conhecimento, ele não é absoluto, ele é relativo à nossa capacidade de estar entendendo, de estar compreendendo e necessitando daqueles valores, daquelas condições necessárias, seja do ambiente, seja do corpo físico, seja do conhecimento, para a gente entender cada vez mais e com profundidade. Porque muita informação, mas se tem a capacidade de análise, nós ficamos tontos, nós não sabemos para que lado ir, o que pensar, o que julgamento fazer. E à medida que nós vamos refletindo e entendendo e crescendo junto, nós vamos compreendendo mais. E nós observamos que nesse processo nosso de progresso, existe o duplo progresso, que é o intelectual e o moral. Isso nós sempre trabalhamos e elaboramos, intelectual e moral, né? O que vem a ser isso? Intelectual, porque nós somos seres inteligentes da criação. O espírito é o ser inteligente da criação. E como inteligente, pela atividade obrigatória do trabalho, nós vamos desenvolver a nossa capacidade de inteligência. Seja no aspecto físico, utilizando pelo labor do suor do corpo, trabalhando, seja para o trabalho intelectual, influenciando a matéria, transformando a matéria e aprimorando o nosso conhecimento, a nossa reflexão dentro do quê? Da necessidade da existência das coisas. De utilizar as coisas que nós vamos construindo, desenvolvendo, para o nosso benefício. Mas para o nosso benefício, mas com a medida correta e de acordo com a nossa necessidade, de forma a não ficarmos escravos do que nós criamos, do que transformamos, mas sim utilizá-lo de maneira adequada e a fim de elaborarmos o entendimento e caminharmos para frente, não ficarmos fixados. Que não adianta construirmos uma poltrona muito confortável, agradável, que a cada época do ano, estação, a poltrona muda de temperatura automaticamente, porque já existe ali um programa ali, e quando a gente senta nela, ela se adapta à nossa ergonomia, à nossa estatura, e fica muito confortável. Mas só que é muito conforto. Mas se ficarmos na poltrona sentado e assistindo as coisas passarem, por mais confortável que seja esse engenho que nós produzimos, mas existe o tempo, o time de ficar nessa poltrona muito confortável. Terá momento que teremos que nos levantar e agirmos.
experienciarmos a vida, a existência, por mais confortável que seja aquela poltrona, por mais agradável e cômoda ela seja. Então observamos que tudo que nós criamos e transformamos, temos que ter a medida certa de utilizá-lo e avançarmos no processo, no caminho. Esta é a relação que nós temos que cada vez mais nos harmonizar com as coisas que nós temos no mundo material. Essa nossa relação. E essa nossa relação, ela é fundamental nós estarmos despertos para a gente avançar e ir inovando cada vez mais. E através do desenvolvimento intelectual, nós também melhoramos a nossa capacidade de fazer conjecturas sobre a vida, sobre os conhecimentos adquiridos em relação ao nosso planeta Terra, ou seja, sobre sua geologia, geografia, biologia, para entender como funciona esse corpo físico, para poder amenizar sofrimentos e dores, criar equipamentos que venham suprimir a deficiência de um membro. Mas mais do que isso, é refletirmos e pensarmos sobre as questões da vida do dia a dia, sobre aqueles valores que quando nós fizermos a nossa passagem, irão conosco. Porque será a nossa bagagem, o nosso conhecimento, a nossa informação, a nossa ação diante daquela informação que nós obtivemos na nossa caminhada. E esse processo de reflexão sobre os valores por trás das coisas físicas, do que elas representam, é de fundamental importância para nós sabermos primeiro, aonde que está o nosso valor, aonde que está o nosso coração, e quais são os bens que a traça não corrói. Os bens perecíveis que se acabam e aqueles que não se acabam, que constrói e nos fortalece e nos engrandece. E que são somatizados, vão somando a cada existência que nós existimos no corpo físico, vai se somando e melhorando a nossa capacidade de percepção dessa vida, das nossas existências, dos nossos queridos que conosco viveram, ou seja, nessa existência ou em outras, para onde eles estão, o que estarão fazendo. Porque nós já sabemos muito bem que eles continuam a existir. Continuam a existir, a pensar, a ter seus conhecimentos e ter o sentimento que conosco aqui tiveram quando aqui estavam. Mas que é um sentimento que vai sendo trabalhado e avançando. Mas percebemos que por mais que tenhamos o conhecimento intelectual, a nossa inteligência seja alta, conhecemos como funciona esse computador, como a composição da água, conhecemos qual é a forma, a personalidade daquela pessoa, é assim, assado. Mas mais do que tudo isso, esse conhecimento da inteligência, é o conhecimento moral. Porque o conhecimento moral é que vai fazer essa balança, faz com que a gente utilize a nossa capacidade intelectual, os nossos mecanismos físicos, os nossos equipamentos, de maneira produtiva, de maneira solidária, de maneira que seja realmente construtiva, não para mim, não só para os meus queridos, não só para as pessoas que eu conheço que poderão utilizá-lo ou ser favorável, beneficiado com esse recurso. Não, para todos que necessitarem, aqueles que tenham recursos para tê-lo e aqueles que não têm, pelos meios necessários. E com esse conhecimento moral, a gente consegue equilibrar os nossos sentimentos. Nós conseguimos avançar e diminuir cada vez mais as nossas vicissitudes, o egoísmo, a ambição, a impaciência e tudo mais que nos faz, de uma maneira para outra, perder o equilíbrio, se transformar, ou fazer com que a inteligência, o conhecimento que nós temos disso, desapareça e ficamos atabalhoados, com raiva, com rancor, com um sentimento que não nos faz bem. E nós sabemos muito bem disso, porque sentimos quando estamos com uma característica desse sentimento, uma impaciência, raiva, um rancor, uma angústia, que o nosso peito, nós parece que o peito está à frente. Não conseguimos nem respirar direito. São esses sentimentos, essas questões, que a moral vem trabalhar, vem nos ajudar, nos aconselhar através do exercício de entender, de nos entender, de conhecer a si mesmo. Tão necessário, tão importante, porque cada um de nós é uma potência. É uma potência e tem um potencial infinito, dada pelo nosso Criador. Mas que, como é mérito nosso o trabalho, nós que temos que ir desenvolvendo e ampliando essa medida, essa compreensão e essa forma de trabalhar esses estímulos, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, que são constantes. Estamos sempre pensando,
Quantos pensamentos por dia nós temos? Vai depender de uma pessoa para outra, mas são vários, são milhares, são constantes. E disparam para vários assuntos, vários lados, várias questões. E nesses pensamentos estão pensamentos de felicidade, pensamentos de tristeza, de preocupação com as coisas, preocupação com a nossa vida, preocupação com o outro, preocupação com o outro. Nós estamos sempre nesse processo, mas temos que, ao mesmo tempo, harmonizar e trazer esse conhecimento tão necessário para que possamos, a cada situação, nós temos a nossa medida, a nossa estatura de entendimento e compreensão e de forma de resolvê-lo. Porque também não adianta nós puxarmos um monte de preocupações, um monte de pensamentos ao mesmo tempo em nossa cabeça e tentar resolvê-lo tudo de uma forma só, de um mecanismo só, porque não vai dar certo. Cada situação da nossa existência requer uma forma diferente de agir, de pensar e executar, de trabalhar e domar. E mais do que tudo, nós somos seres que vivemos em sociedade. Além de lidar conosco, com os nossos pensamentos, nós temos que lidar com os pensamentos das outras pessoas que convivem conosco ou que estão na sociedade. E interagir com isso e equilibrar-se com isso é um exercício nosso. É um exercício que exige de nós capacidade intelectual e exige também desenvolvimento moral. E confiança em quem? Em Deus, nosso Criador, que nos socorre sempre, que está sempre atento a cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar com as nossas antenas ligadas, receptivas a essa ajuda, a esse apoio, a esse consolo. E no mundo que nós vivemos, nessa correria, nesse processo de pensamento, de situações, de coisas a fazer, às vezes a gente fecha nas questões e não percebemos, não abrimos um canal para refletir. Peraí, eu preciso de uma inspiração para resolver essa questão. E a gente tem que baixar os nossos pensamentos, dar uma vibração, uma frequência tal, para poder essa inspiração, ou uma solução que nós já sabemos que existe uma solução, uma forma de agir, mas como estamos oscilando muito rápido, não conseguimos pensar e temos que baixar. É aquele momento que nós faça uma prece, faça uma oração, fique no canto um pouco em silêncio, reflita, pense. É esse momento para baixar essa vibração tão importante na nossa existência, tão importante no nosso caminho. A frequência que nós pensamos e agimos na nossa vida para a gente resolver as coisas. Que muitas vezes a solução está pertinho de nós, mas não conseguimos enxergar, porque nós estamos cheios de sentimentos, emoções e preocupações que ofusca essa situação. Então, esse entendimento, essa necessidade recíproca do homem entre si, ela é necessária, porque à medida que nós vamos vivendo na sociedade, nós vamos percebendo também as situações afetivas, o que acontece comigo, acontece com o outro. Está acontecendo com ele. Como ele resolveu? Ele resolveu dessa forma. Mas, às vezes, à medida que o outro resolveu a situação dele, não é a nossa. Mas só que existe um processo que é igual. É ter o quê? Primeiro, a paciência, a tolerância, o reconhecimento que nós não somos perfeitos. Nós estamos no processo de evolução. Nós estamos a caminho da perfeição. Nós estamos a caminho de um estado cada vez mais constante e feliz. E esse caminho mais constante e feliz, harmonioso, alegre, onde existe paz, fraternidade entre as pessoas, é o que vai sendo construído. E construído por quem? Por cada individualidade que está encarnada, que está desenvolvendo essas habilidades, essa capacidade, aprimorando essa capacidade para viver bem. E, às vezes, no outro, espelha-nos o que nós temos, o defeito que nós temos em nós, ou aquilo que nós temos de mais e o que falta ainda a ser trabalhado, ser conquistado. E o outro também nos serve para testarmos a nossa tolerância, a nossa capacidade de perdão, a nossa capacidade de avançar, de trabalhar questões e avançar, que nós temos que avançar e caminhar nesse processo. Mas aí vem uma questão, nós tivemos a oportunidade de encarnamos para desenvolver intelectual e moralmente. Mas só que observamos, pela prática da nossa vida, que numa existência só, fica difícil. Fica impossível. Com 50 anos, 100 anos, 80 anos, fica difícil. E para aquelas crianças que só um mês de vida, algumas horas, ora, a justiça de Deus está onde? Está perdida? Por que aquele não foi merecedor de alguns anos e esse está com 100 anos, 80 anos? Nós observamos então que numa existência só não dá para a gente cumprir tudo. Não dá para desenvolver tudo, ampliar e conhecer.
conhecer o nosso planeta, conhecer a formação, a estrutura do nosso organismo e como fazer para resolver várias questões que surgem nele. Como conhecer esse universo maravilhoso, infinito, que está aí aos nossos olhos, em uma existência só. Uma existência só que hoje nós temos anestesia para determinados tratamentos, mas que há 100 anos atrás não existia anestesia para um tratamento. Sentia dor. Ora, aquele lá sentia dor, nós não sentimos. Ora, nós estamos sendo beneficiados pela tecnologia, pelo avanço da inteligência? Ora, não. Somos nós lá atrás que não tínhamos esse recurso todo, mas estamos avançando e construindo, transformando a matéria para o nosso benefício, para que hoje façamos cirurgias, para que hoje possa ser escaneado o nosso organismo e ver aonde o ponto, onde que está ocorrendo algum problema, alguma anomalia. Porque antes tinha que abrir e ver, e não tem jeito, fechar. Como assim? Abrir e fechar. Não é um motor de um carro, não é um aparelho que abre e fecha, não deu certo e pronto. Não, somos nós. Então nós avançamos na ciência para favorecer isso. Sem precisar abrir, escanear o nosso corpo e já ver aonde tem uma questão, um probleminha, e para poder, quando houver a intervenção da medicina, ir no ponto, no foco certo. Mas que isso já existe, mas que através da transformação moral deva ser pulverizado para todas as sociedades, para todos os povos, para todas as classes. Esse é o desenvolvimento moral necessário para isso. Construímos coisas para beneficiar o ser humano, para recuperar a saúde, mas devemos pulverizar, levar a todos aqueles que necessitam esses recursos também. E nesse processo existe a reencarnação. O que é a reencarnação? Pluralidade das vidas, pluralidade das existências. Nós existimos hoje nesse corpo físico e teremos uma outra oportunidade de existir em outro corpo físico, porque terá um novo componente genético dos nossos pais a se formarem em uma nova aparência, um novo momento na nossa existência. Mas de hoje, o que eu tenho aqui hoje se perde nessa vida? Não, ela não se perde, ela vai se somando, vai acrescentando. Como nós podemos avançar de série, esquecendo a segunda, estou na terceira série, esqueci tudo que foi na segunda? Não. Cada série, ela é um suporte para a série, para a etapa que se vem, para o grau que se vem à frente. Então existe uma harmonia. Existe uma solidariedade entre essas séries. E assim existe uma solidariedade entre as existências nossas. E muitas vezes nós existimos numa encarnação achando que é a última. E achando que está perdido. Por que eu estou nessa situação? Achando que é a última encarnação, a última vida. Vou aproveitar tudo que tem que aproveitar porque vai acabar. Não vai acabar. Vai continuar. E nós sabemos que continua. Porque não tem sentido na justiça divina, na misericórdia de Deus, nós trabalharmos, estudarmos, criarmos nossos filhos, ter uma atitude moral adequada, um compromisso com a sociedade, para depois se perder, se transformar em pó, numa existência só, e não ter conseguido adquirir outras situações. Assim como aqueles que, devido a seus atos, seus gestos, não foram producentes na sua existência, e sente o remorso, a dor, mas só teve uma existência só, como fica? Está perdido para sempre? Ora, onde está a justiça de Deus se criou simples e ignorante e dá uma oportunidade só? Não é justo, isso não é claro. É por isso que no nosso caminhar nós temos que olhar cada vez mais amplo para o céu e para a terra e entender entre esses dois pontos a nossa capacidade, a nossa forma de agir e sentir a vida. Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Essa pergunta a gente já responde, consegue responder com clareza e com convicção. Não existiria justiça de Deus. Porque as crianças que nascem com deficiências físicas e psicológicas, ora, onde está a justiça de Deus? Se ele não consegue atinar e saber o que está fazendo. É castigo para os pais? Que castigo seria para os pais isso? Onde está a justiça de Deus? Utilizar uma das suas criaturas para castigar a outra criatura? Não tem conexão, não tem harmonia. E nós avançamos nisso, já não pensamos mais dessa forma. Mas observamos que a reencarnação não é sinônimo de expiação, e ainda que dotada de um componente expiatório, tem por objetivo fundamental o melhoramento progressivo da humanidade. Que muitas vezes se fala que encarnou que está espiando, está pagando. Espiar parece que é sinônimo de pagar, não é sinônimo de pagar. O entendimento é remir, está ali passando por uma situação, porque existe na lei de Deus a lei de causa e efeito.
E essa lei de causa e efeito é ali que nós utilizamos na nossa vida. Nós fazemos um ato e esse ato vai repercutir e vai retornar em direção a nós. E nessa lei de causa e efeito, à medida que nós vamos encarnando, nós vamos sofrendo as circunstâncias, situações com as quais lá, em outra existência anterior, nós não agimos com bom senso, com inteligência, com sentimento, com ética, com moral. E nesse processo nós temos outra chance de aperfeiçoar, de transformar, de resgatar aquela situação, aquele conflito que houve pela nossa imprudência, pela nossa ingerência, pela nossa ignorância ou pelo nosso egoísmo. Trabalhar isso para modificar, mudar isso. Porque nós vivemos conosco 24 horas no nosso mundo aqui material, 24 horas conosco, nós estamos sempre conosco. Estamos com os pensamentos, com as ideias. E quando há um problema, uma situação, uma dificuldade, ou como a gente não falou bem aquela palavra, foi ríspido, depois a gente pensa, cara, não é para ter falado assim, é para ter falado diferente. A gente fica com aquilo, a gente precisa de uma outra oportunidade para falar diferente. Para falar, ó, aquela forma que eu falei não estava correta. É assim, me desculpe. Pronto, para a gente avançar. Porque senão nós ficaríamos como um âncora. Surgiu um problema, ou surgiu uma forma diferente de nós agirmos, tomamos uma direção diferente no negócio, montamos uma loja, abrimos no lugar, não fizemos uma pesquisa de mercado, o local ali não é adequado para aquele produto que a gente está vendendo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, fechou. Aprendemos com a experiência, mas na prática. Na próxima vez, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos entender aquele local, vamos compreender se esse tipo de negócio é naquele local, naquele endereço adequado, a forma de gerir adequada. Nós não fazemos isso? Nossa existência, nossa vida aqui de negócio? O que nós também não fazemos? E nós fazemos e temos que aprimorar na nossa vida, no nosso conhecimento, no nosso sentimento isso. E pô-la em prática. É o que nós precisamos trazer. Nós somos muito eficientes, tecnologicamente, muito eficientes no conhecimento. Estamos cada vez mais eficientes na agricultura, na tecnologia. Mas temos que ser também eficientes conosco mesmo. Nas nossas decisões, nas nossas reflexões, nossa forma de analisar o meio ambiente. O meio ambiente do sentimento, da relação, para poder ser mais producente, mais produtivo. Então a expiação não é sinônimo de reencarnação e nem de karma. Karma é uma palavra indiana que tem um outro sentido, outro significado. Não existe karma no entendimento da doutrina espírita e na realidade da nossa existência. O que existe, sim, é um trabalho de renovação, de compreensão, que às vezes nós precisamos passar por aquela situação com a qual lá atrás nós ocasionamos para sentir na pele, ou sentir no sentimento que não foi uma boa escolha, que não foi decisão sensata, e que passamos do ponto. E por que passamos do ponto? Nós sentimos, porque dessa forma vai ocorrer isso, vai desenrolar nessa situação. As encarnações têm finalidades diversas e específicas para cada um, conforme seja o plano ou a meta a cumprir. E nós entendemos, a doutrina espírita nos mostra sempre isso, né? Existe a expiação, que nós acabamos de falar agora, tem a prova e missão. Toda expiação é uma prova. É uma prova para a gente solucionar questões não resolvidas, superar situações comprometedoras anteriormente. Então toda expiação é uma prova, mas a prova também é algo que a gente testar, avaliar o nosso conhecimento, a nossa experiência, aquilo que nós evoluímos e alcançamos, e vamos provar, vamos pô-la mais em prática, ampliar esse conhecimento, esse ensinamento. E tem a missão. A missão, quando chega a um nível superior, a um nível já diferente daquele do coletivo, e que é chamada a missão, para vir lá desenvolver, levar o seu apoio, levar recursos e compreensões necessárias para que aqueles que estão em prova, em expiação, também cresçam, entendam, compreendam, evoluam. Porque a nossa vida, ela é solidária. O pouco de conhecimento que um tem, ele troca com o outro, então esse conhecimento ele se soma, ele se transforma, ele cresce, ele se avulta na dimensão. Então é tudo solidário, é tudo harmonioso. E os espíritos evoluídos, eles têm trabalho, têm tarefa. Não ficam numa nuvenzinha, trocando harpa, ou esperando as coisas acontecer, conversando com Deus. Não, tem missões, tem atitudes. Porque missão é o amor sendo posto em prática. É o consolo, é o tratamento, é a ajuda, é a palavra assertiva, naquele momento tão difícil da nossa vida, da nossa existência, que só uma palavra e a vibração que carrega esse espírito
em missão, a sua energia ali posta ao nosso lado, nos faz despertar. Nos faz alertar sobre uma coisa e nos potencializa como alguém que torce conosco. Você consegue. Pense nisso. Observe aquela situação na sua existência. Veja aquilo. Não era assim? Tome decisão. E a gente caminha. Então essa troca incessante e maravilhosa que nós temos. E ao desencarnar, em cada encarnação, né, nós vamos para a erraticidade. E a erraticidade é no plano espiritual, naquele processo que o espírito vai encarnar novamente. Então é no mundo espiritual, tem a erraticidade. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou mal que fez. E nesse mundo espiritual, ao retornarmos ao mundo espiritual, ao passar aquele processo de perturbação espiritual, porque automaticamente nós sabemos que existe essa perturbação, porque ao ainda estarmos no mundo espiritual, seja por uma morte, porque foi a falência vital pela idade, e desencarna, ou seja por uma morte abrupta, com todo o vigor, com toda a energia, num acidente, e faz o passamento e desencarna, ao entrar no mundo espiritual, é difícil. Porque ainda se acredita estar vivo e existindo, não acredita no fato que aconteceu, e não entende o que está se acontecendo agora. Eu continuo com o mesmo corpo, com a mesma forma, como pode ser? Eu estou vivo. Mas ao passar esse processo todo, o espírito examina a sua existência anterior, examina seu comportamento, reflete sobre aquilo. Mas esse exame, ele vai passar, só depois de várias situações dessa perturbação espiritual, que ele começa a abrir, escrutinar esse exame. Aí ele reconhece os pontos, ele reconhece, ele entende. Errei nesse ponto, eu acertei nesse aqui. Eu tive um desentendimento naquela situação, naquela circunstância. Aqui eu não fui de acordo com o plano que se tinha para poder me aprimorar naquela existência. Quando chegou nesse ponto, em vez de tomar tal direção, tomei essa, pela minha escolha, pelo meu livre-arbítrio. E realmente, eu conheço. Aqui eu falhei na atitude, no comportamento. Mas só que a justiça de Deus está aí. E podemos traçar planos. Traçamos o plano para uma nova encarnação, trabalharmos essas questões que ficaram em aberto e avançar para outras, necessárias ao nosso aprimoramento. Então nós examinamos, reconhecemos e traçamos planos. E tomamos resoluções. Resoluções de como será, de qual comportamento que nós teremos para resolver questões e aprimorar o nosso desenvolvimento. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. Ninguém encarna para fazer o mal. Ninguém encarna já com a coisa indutiva de tem que errar, já certinho, você vai errar. Ninguém encarna já com um plano feito e fechadinho, amarradinho, e vai ser assim. Não. Através do livre-arbítrio, nós podemos tomar essa decisão ou outra. Mas a informação, a experiência está ali. São os nossos ímpetos internos que vai determinar, naquele momento, no calor das coisas, né, do que nos favorece, que nos engrandece, no nosso orgulho, é que vai ser o diferencial de a gente saber dar o limite, dar o equilíbrio a isso e decidir. Não, eu tracei planos, eu tomei resoluções, vai ser esse caminho. Vai ser amargo por um tempo? Sim, vai ser amargo. Mas assim como todo remédio amargo, chega um tempo que não precisa tomá-lo. Mas ele curou, ele sarou, ele melhorou, ele aperfeiçoou algo que não estava legal. Então, esse processo é interessante porque nós encarnamos para sermos bem-sucedidos. Nós encarnamos para acertar, para ter assertivos e sermos melhor do que fomos anteriormente. Nós observamos aí que a nossa existência não se resume a isso, né? A cada existência nossa não se resume a isso, nesse processo contínuo de fazer e fazer. Nós temos a capacidade de analisar, de refletir, de pensar, de inovar tanto intelectualmente como em inovações morais, avançar. E isso é um processo criador, maravilhoso, que nós temos de mudar as coisas, fazê-las diferente. Não sempre fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, porque vovó disse assim, porque mamãe disse assim, que eu vou fazer assim. Mas a questão de fazer diferente é fazer diferente e fazer com sucesso, com o entendimento, ser bem-sucedido naquilo que faz, mesmo sendo diferente, mas essa diferença é uma diferença bem-sucedida. Uma diferença que traz o entendimento, que traz o conforto, que traz a conquista, que traz você. Eu fui capaz de fazer isso, eu fui capaz de fazer diferente e ser eficiente.
de solucionar aquela dificuldade, ou de resolver aquilo, ou de preencher aquele espaço que até então não havia sido preenchido por um entendimento, por um sentimento. E sentido na vida. E nesse sentido, nós temos que observar que nós trabalhamos sempre com isso, o objetivo, né? A meta que se pretende atingir. E motivo, a causa determinante de uma iniciativa. Qual é a causa iniciante, o motivo que nós temos para avançar, para evoluir? Qual o motivo? Nós sabemos, os motivos são enormes. É só olharmos para dentro de nós e para o mundo à nossa volta. A maioria das vezes eu estou triste, a maioria das vezes eu estou querendo fazer coisas, mas o tempo não deixa, não dá tempo de eu fazer tudo. Na maioria das vezes eu queria que a pessoa, fulano, fizesse dessa forma, mas ele faz diferente, apesar de eu ter falado que o que funciona é assim. Na maioria das vezes estamos sozinhos, ou na maioria das vezes estamos angustiados com as coisas que nós vemos nesse mundo. E nós queremos que isso mude. Nós temos um motivo, nós queremos felicidade, queremos paz, queremos equilíbrio, queremos transformação nossa, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais inovada, ser diferente do que eu fui ontem, do que eu fui um ano atrás, mas ser diferente, mais eficiente, né? Mais completa no entendimento, na capacidade de interagir com as coisas. Esse é o nosso motivo. E o objetivo disso tudo? O que nós pretendemos fazer com isso? É avançar, evoluir, é ter essas coisas. E para avançar e ter essas coisas, aí que é o detalhe. O detalhe que nós observamos agora nesse videozinho, que só falava que eu tenho que fazer o primeiro ano, o segundo grau, pós-graduação, trabalho. Ou seja, o ponto final. Mas entre o motivo e o objetivo, existe uma distância. E é nessa distância que nós colocamos o nosso ingrediente. É aí que vai o diferencial de cada um, de cada espírito que existe. De cada espírito numa casa, que encarna numa casa. Que apesar de ter o mesmo pai e a mesma mãe, são diferentes. Porque o que faz diferença não é o conteúdo genético. E nem o carinho do pai e da mãe, que são os mesmos para os filhos. Que uma mãe, ela ama todos os seus filhos por igual. Cada um na sua particularidade, porque cada um é diferente um do outro. Um gosta disso, outro gosta daquilo, e ela tem que trabalhar em torno disso aí. Mas cada um é diferente. E nessa diferença, um desenvolve mais a capacidade intelectual, outro não desenvolve tanto, outro tem mais um entendimento moral, filosófico da vida, e assim vai. Cada um de nós é diferente. E o que faz a diferença é esse caminho entre o motivo e o objetivo. E entre o motivo e o objetivo, nós temos que caminhar. Literalmente, quando estamos encarnados, né? Quando estamos encarnados, nós temos que realmente caminhar. E cada caminhada, ao longo desse objetivo, nós vamos vendo a paisagem. E a paisagem que passa à nossa margem, e a que passa dentro de nós, através das nossas atitudes, ela tem que ser analisada, tem que ser pensada e vivida. Porque senão nós ficaremos sempre saindo de um ponto e indo para o outro. Terminei o primeiro grau, vou para o segundo. E vou para o terceiro. E assim vai, uma coisa constante. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar mais clientes, eu tenho que abrir a loja, tenho que fazer aquilo. Mas esse inteirinho, que é a relação com a nossa vida, a relação com aqueles que estão à nossa volta, a forma de lidar, a forma de compreendê-los, a forma de viver também a vida, de curtir. Também, esse que é o caminho que nós temos que trabalhar, melhorar, aperfeiçoá-lo. Porque nós já sabemos que nós temos uma existência e teremos outras existências a trabalhar, a oportunidade para poder melhorar, aperfeiçoar. Nós sabemos que nós estamos fadados à perfeição, né? A perfeição que é limitada, que cada vez que nós vamos melhorando, mais surge. À medida que subimos um monte, vemos mais outros montes. Eu quero subir na Caledônia. Sobe na Caledônia, tem os 3 picos de Salina. Eu quero ir nos 3 picos de Salina. E assim vai, esse processo. Assim é a nossa existência. E nesse caminho que vai aqui, nós temos que botar um ingrediente nosso. Aquele ingrediente que não é passado geneticamente. Não é aquele ingrediente que pega no pacotinho, toma como fosse uma cápsula e pronto, já tenho. Não, é a vivência. São as experiências que nós temos no amor, no trabalho e na solidariedade. Esses componentes juntos é o que dá liga na nossa existência. É o que faz diferença na nossa vida para tudo que nós queremos conquistar, nas metas materiais que nós queremos conquistar, mas tem que estar ligado a isso. Porque não adianta nós chegarmos lá no topo do morro, do monte, alcançar o nosso objetivo e olharmos para o lado. E não vemos as pessoas queridas, as pessoas que nos apoiaram, as pessoas que confiavam na nossa força, no nosso esforço, do nosso lado. Ou endereçando para nós bons pensamentos. Não adianta. E não adianta chegarmos lá, nesse topo,
e ficarmos frustrados. Cheguei aqui, mas ainda sente um vazio dentro de nós, algo faltando. Era isso que eu queria. Trabalhei tanto tempo, fiz tanto tempo isso aqui, caminhei tanto tempo para chegar aqui, era isso. E essa definição é no caminho que nós temos que analisar, é no caminho que nós temos que já entender isso e tomarmos as nossas decisões, utilizarmos do nosso livre-arbítrio para aperfeiçoar, tomar as medidas e intervenções corretas para nós sermos bem-sucedidos e quando alcançarmos o nosso objetivo, que são vários, porque ele vai sendo crescendo cada vez mais, porque o nosso conhecimento ele é relativo e à medida que a gente desenvolve e vai se ampliando, nós nos sentimos, estou satisfeito ao ponto que eu cheguei aqui. Cheguei nesse monte, estou satisfeito por ter chegado aqui, foi muito bom. Mas eu tenho outra meta, eu quero chegar lá. Então vamos chegar lá. Mas nesse processo, o amor, o trabalho, o nosso suor e a solidariedade tem que estar presente. Porque não adianta nós chegarmos a algum lugar, sermos bem-sucedidos materialmente, ser bem-sucedido como pessoa, né, uma pessoa produtiva nesse mundo nosso material, mas não ter as pessoas queridas, as pessoas que amam, as pessoas que nos dão valor, as pessoas que nos compreendem, ou até aqueles que são antipáticos a nós, mas reconhecem o nosso valor, não compreendam, entenda o motivo, o objetivo, o entendimento, a profundidade de nós termos caminhado todo esse processo e o quanto nós conseguimos avançar. Porque nesse caminho nós crescemos muito. E às vezes na metade do caminho, ao objetivo que nós tínhamos lá no início do motivo, a gente muda. Não, eu entendi que pela paisagem, pelo cenário, esse objetivo já ficou fraco. Ele precisa ser melhorado. Eu vou tomar outra direção. Ou então vou incrementar mais um pouco esse objetivo. Ele está muito raso. Ele está muito ralo de entendimento, de conhecimento e de valores indispensáveis para cada um, para mim. E a gente toma outro objetivo. Então, nós vamos se inovando, melhorando no caminho. E isso é maravilhoso, porque isso faz com que o nosso dia a dia seja diferente do de ontem. Não seja igual ao da semana passada. Aí a gente vê que está na dinâmica, é a dinâmica da vida. As coisas não estão se repetindo. As coisas não estão ficando igual, nós estamos fazendo a diferença. E a diferença começa dentro da gente. A diferença não começa nós mudando o mundo ou pintando a parede de azul, que era azul, ser amarela. E que é amarela ser azul. Não adianta, daqui uma semana vamos mudar de novo. Ele vai mudando a parede. Não, é dentro de nós que temos que mudar e proporcionar isso para fora de nós, espelhar. Para aqueles que não conseguem perceber em nós o entendimento, o comportamento, a atitude, mas veja pelo menos no físico, pô, fulano está diferente. Aqui tinha um quadro tal, ele já pegou, botou o quadro lá, já pintou aqui, está acontecendo alguma coisa. Ou fica preocupado que a pessoa fez uma mudança e não sabe o quê, ou vai ficar, opa, mudou. Aquele relógio de parede que era da bisavó, que não deixava ninguém mexer, só ela mexia, pronto, já tirou de lá, botou lá e fala que todo mundo que quiser mexer, mexe. Opa, já começou a desprender de alguma coisa, já começou a mudar alguma coisa. E isso é importante, é um avanço nosso, é um crescimento nosso. E a partir desse crescimento, para nós podermos finalizar, uma coisa muito interessante, que nós estamos falando de encarnações, da vida, né, do caminho, da nossa forma de projetar em cada existência. Nós temos conhecimento, estudo, alguns já tiveram aqui, da doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela fez um trabalho muito grande com pessoas que estavam no processo de desencarne, no processo de desencarne, já ali que não tinha vida, umas pessoas já desiludidas pela medicina, não tem como, essa pessoa vai morrer não sei o que e tal. E ela fez a pesquisa com mais de 20 mil pessoas, entrevistou. E desse tudo aí, tem uma mensagem, uma frase dela que é muito importante para a gente entender. Essas pessoas que chegaram a esse cume da morte, essa coisa toda, e depois, pelo resultado da medicina, né, do nosso avanço, conseguiram reavivá-la, e ela fez entrevista com esse pessoal todo aí. Ela é uma psiquiatra, né, suíça, que fez muita pesquisa nas décadas anteriores. E ela diz o seguinte: as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram o seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso. E no nosso caminho nós temos isso. No nosso caminho, nós fazemos esforço, nós temos perdas, seja perda de pessoas que conviveram conosco, perda de nossos entes queridos. E muitas vezes o sofrimento, pessoas que não nos compreendem, nós passamos por isso tudo, mas é a experiência, a forma, a resiliência que nós lidamos com essas questões
e tendo em entendimento o objetivo maior, entender essa complexidade, trazer para dentro de nós, trabalhar isso e nos fortalecer. Fortalecer, para que possamos entender o quanto é importante o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa prova ou a nossa expiação. Ela é importantíssima para o nosso crescimento, importantíssima para esse entendimento. E ela ressaltou essa frase aí, diante de toda uma pesquisa feita com várias pessoas que chegaram a esse cume, e quando chega a essa situação, passa um filme rápido na mente. O que fez na existência, o que deixou de fazer, aonde que estava o seu sentimento, a sua atenção, as suas preocupações, o seu valor, os seus bens. E diante disso tudo, passa, e o que sobra, o que realmente determina, é a forma como a gente supera essas coisas, como a gente recebe isso, e como a gente se transforma e cresce. E esse é o crescimento da vida, esse é o crescimento da oportunidade que nós temos de estar existindo, e de saber que todos nós somos amparados pelo nosso Criador. Nos dá a ferramenta, um meio eficiente e adequado para cada um de nós desenvolver. E cada dia é um dia diferente. Mas isso só será diferente se nós mudarmos, através da nossa ação, do nosso entendimento, a nossa trajetória. Porque não tem como fazer diferente fazendo a mesma conta, a mesma soma, pisando no mesmo caminho que nós pisamos todos os dias no mesmo processo. Sem olhar para a paisagem, sem refletir sobre a paisagem externa e interna e tentar inovar, fazer diferente e mais eficiente. E só fazendo assim, nós teremos realmente dias diferentes, existências melhores e objetivos cada vez mais alcançados por nós, através do nosso método, da nossa atenção. Porque a cada um segundo as suas obras, disse o Mestre Jesus. E quando ele disse isso, como tudo que Jesus disse, não foi à toa, não foi em vão, não foi sem sentido. Como um espírito elevado que veio trazer vários ensinamentos para fazer com que a gente pudesse acordar, despertar, entender a vida, a existência, entender que existe um Pai, que é de justiça e misericórdia. Ele falou, a cada um segundo as suas obras, e a cada um será pedido aquilo que ele recebeu. Isso quer dizer que à medida que nós vamos fazendo nosso esforço e colaborando no plano, nós vamos fazendo a diferença. E nós vamos percebendo que nós temos que melhorar e não esperar que os outros melhorem para as coisas melhorar. E que as coisas vão melhorar como todos melhorarem. Não adianta eu melhorar se os outros não melhoram. Não! Os outros têm o seu tempo, os outros têm o seu time de entendimento, de compreensão, de despertamento. Se nós já temos o nosso, já temos o nosso motivo já forte e já clareia um objetivo seguro e forte, vamos atrás desse objetivo. Porque nenhum de nós sabe qual será o momento da nossa partida. Que pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, 20 anos, 50 anos, 80 anos. Não sabemos. Mas a cada minuto no caminho, devemos fazer a nossa parte. Entender melhor as coisas, termos melhores equilíbrios, bons pensamentos, porque os bons pensamentos mudam a nossa vibração em torno e através da lei de causa e efeito, se a gente vibra bem, pensa bem, não tem como vir diferente. E se vem diferente, temos que estar equilibrado. Vem, passa e vai. Não nos pertence. Para a gente continuar nessa nossa caminhada. Podem tirar o nosso relógio, pode tirar a nossa roupa, nossos bens materiais, mas não pode tirar os ensinamentos, o entendimento, as convicções e o sentimento de amor, a compreensão de um Pai justo e benevolente e que nos dá todos os atributos necessários para nós avançarmos. A nossa inteligência, a nossa vontade e o nosso pensamento. Uma boa tarde a todos e que possamos continuar refletindo. Que muito mais importante também do que termos a experiência da nossa existência, refletir sobre as experiências, porque a gente consegue avaliar e melhorar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso caminho e trajetória. Uma boa noite a todos.